Sejam muito bem-vindos aí a mais um CryptoTeases com vocês. Hoje, Visions. verdade, CryptoVisions, né? CryptoTeases foi sexta, o cara me abandonou no CryptoTeases. Então eu resgatei ele aqui para estar aqui com a gente no nosso CryptoVisions. E qual que vai ser o tema, né? O que a gente quer falar hoje? Hoje foi uma coisa que, cara, muita gente questionou a gente, muita gente perguntou pra gente, que é sobre a hegemonia do dólar. Então, a questão do dólar é uma coisa que muita gente fala, né? Muita gente se questiona, que é, especialmente agora, com essa questão do teto de dívida norte-americana, que é, beleza, cara, até quando seguiremos padrão dólar? Até quando teremos a dinâmica padrão dólar? Então, essa é uma pergunta realmente natural, é uma pergunta extremamente válida, uma pergunta que a gente precisa refletir sobre, e por isso que a gente decidiu fazer essa live. Então, o que a gente vai fazer nessa live? Primeiro, a gente vai introduzir para vocês alguns acontecimentos mais recentes da economia norte-americana. Então, entrar um pouco sobre a questão do acordo de, enfim, de tudo. A gente vai explicar um pouco dessa dinâmica de teto de dívidas. Eu acho que o Cássio puxa, explica um pouco essa dinâmica. Depois eu entro nos acordos, no que está de fato acontecendo. E aí depois a gente vai entrar um pouco em alguns conceitos mais profundos, né? Sobre realmente quando a gente tem essas mudanças de impérios. Aí a gente vai entrar um pouco sobre como isso deve impactar a cripto e, por fim, também pensar de modo geral para sua carteira. Então é uma live que ela estende um pouco as questões só de cripto, ela vai abordar realmente coisas ainda mais atuais, como o conceito de pré-crise, como algumas outras coisas que eu e o Cássio a gente já vem discutindo há algum tempo. Eu sei que muita gente tem interesse nisso, então, pessoal, pô, fiquem à vontade para dar like, comentar, compartilhem com o pessoal. A gente não teve tempo de divulgar essa live justamente porque a gente estava preparando material, estava preparando as coisas. Então, pô, toda a ajuda de vocês para divulgar, para enfim, mais pessoas serem atingidas por esse conteúdo é super bem-vinda. Mas, cara, você já quer começar explicando então um pouco essa dinâmica do que está acontecendo? Qual é a situação atual do ponto de vista de dívidas dos Estados Unidos, etc? Eu posso explicar, mas eu vou ter que dar alguns passos atrás na história da humanidade, cara. Pô, beleza. Eu prometo que eu não vou demorar, eu acho. Você vai voltar quantos anos, mais ou menos, na história Eu da vou humanidade? voltar até a pré-história. Ah, beleza. Assim, é o esperado. É o esperado. Então vamos fazer uma recapitulação, cara, porque pra gente entender o que tá acontecendo com o dólar, sinceramente, a maneira mais fácil é entender como nós chegamos até aqui, cara. O dólar, gente, nós somos parte de uma geração que já nasceu com o dólar dominando o mundo. O dólar como uma moeda de pagamento global, como uma reserva de valor global. O negócio é a gente entender como que isso foi construído. Porque se você entende como isso foi construído, então você consegue entender por que isso está dando errado, né? No real, vamos voltar aqui e fazer uma rápida jornada pela história da ascensão do dinheiro, tá? Desde lá do início da história, quando você tinha o escambo, onde, pô, você quer comer maçã, o cara tem peixe, você quer comer peixe, o cara tem maçã, troca-se a maçã e o peixe, todo mundo fica feliz, né? Esse tipo de economia, de troca direta de mercadorias, ou até de serviços, né, e de favores que seja, ele acontece num sistema de confiança, que funciona quando você tem, por exemplo, uma pequena tribo ou um pequeno clã e todo mundo lá dentro se conhece e, por exemplo, as ledgers, né, os extratos, quem deve o que para quem, é tudo um grande controle mental. Tu presta um favor pro cara hoje e ele te cobra esse favor amanhã. Só que quando você começa a estabelecer relações intertribos, você não tem mais esse grau de confiança. Então você precisa que haja alguma coisa no meio do caminho entre essa troca de serviço, de produto, de alguma coisa que garanta o valor daquela transação. E a primeira maneira que a gente achou de fazer isso não foi com dinheiro como nós o conhecemos, foi usando alguns tipos especiais de produtos como dinheiro. Então, por exemplo, você poderia usar o sal, trigo, conchas, né? Resultados de grãos de cacau, coisas que, se você não conseguisse completar a transação do outro lado, pelo menos você estava com um produto que poderia ser usado para alguma coisa. Né? A moeda mercadoria ou a commodity money, né, ela tem o seu valor intrínseco no fato de que se você não conseguir gastar o sal, você usa o sal. Se você não conseguir gastar o trigo, você come o trigo. Então o valor intrínseco é que aquilo ali te dá subsistência. Só que o problema da moeda mercadoria é que ela é muitas vezes orgânica, perecível. Imagina que você estoca sal em casa, tá rico, né, mano? Vem uma enchente, molha o sal todo, tu tá pobre.
Então a gente precisou desenvolver meios mais interessantes de representar a troca de valor nas relações comerciais. E aí veio o ouro, né? Um metal não perecível, você derrete, você molda, você cunha, põe lá a estampinha do rei, faz a barrinha de ouro e é relativamente portátil, né? Põe as moedas no bolso e leva. Só que o lance também é que o ouro, ele é dinheiro ao portador, né? Tá com ouro no bolso, tá com dinheiro. Então, era muito complicado você levar o ouro através de grandes distâncias. Você tinha que pegar uma charrete movida a cavalo, meter um baú cheio de ouro nela e se alguém roubasse o ouro no meio do caminho, acabou. O dinheiro é de quem roubou. E aí a gente entrou na era dos certificados de papel, tá? É aí que a gente começa a história, pessoal. Porque realmente o papel não vale nada, né? O papel vale aquilo que ele diz e aquilo que a gente acredita que está dito nele. Os primeiros certificados de papel, que é o protótipo do que a gente conhece como dinheiro, eram registros de depósito. Então você colocava o ouro no cofre de um agente bancário e ele te dava um recibo. Fulano de tal depositou 50 moedas de ouro no meu banco, aqui nesse país. Aí tu vai para outro país, ou para outra cidade, se o cara tiver uma filial do banco lá, você apresenta o papel e tira o dinheiro do outro lado. Então, pô, muito mais prático. Deposita o ouro numa cidade, atravessa com a charrete sem carregar ouro nenhum, chega do outro lado, dá o teu recibo, pega o teu ouro de volta. E com o tempo as pessoas começaram a associar que o papel que diz que existe uma certa quantidade de ouro poderia ser usado para negociação. Ao invés de você sacar o ouro no banco e pagar com o ouro, você dá o papel e contrata o serviço direto com o papel. Então o papel passou a ganhar valor no mercado secundário. E até mesmo no começo, né, da fundação do dólar, que foi Estados Unidos após a emancipação, a ex-colônia britânica, né, Estados Unidos após a Guerra da Independência, você tinha nos Estados Unidos diversos agentes bancários que aceitavam depósitos de ouro e eles emitiam dólares diferentes. Você não tinha só um dólar, você tinha sabores diferentes de dólar, emitidos por diferentes entidades bancárias. E isso era problemático porque alguns desses bancos eram mais confiáveis do que outros. Então, alguns certificados de depósito de alguns agentes bancários eram mais confiáveis e outros davam calote, davam problema. Foi aí que, em 1913, eles criaram o Fed. A raiz do que a gente vive hoje tem tudo a ver com o Fed, o Banco Central Norte-Americano. O Banco Central Norte-Americano foi criado em 1913 para unificar todos os dólares, todos os sabores de dólares que existiam, num único dólar oficial. Ou seja, o governo, o Estado, dar para o Banco Central o monopólio no direito de registrar depósitos de ouro na forma de papel. Isso era uma coisa que antes não existia monopólio. Cara, qualquer um pode pegar. Eu pego o depósito, dou um recibo, guardo o ouro, dou o papel. Então, é importante você entender o seguinte, cara. O Banco Central, ele é parte do governo, mas não é. Tá? O Banco Central, ele é, até certo ponto, independente do governo. É como se fosse uma empresa que ganhou um super monopólio do governo para explorar o mercado da criação de cédulas. E por isso existem laços que unem o governo ao Banco Central e eles interferem um no outro. Né? Nos Estados Unidos, a independência entre os dois é bem grande. No Brasil, a independência é menor, que o nosso Banco Central é uma autarquia. Mas isso é um detalhe. E o fato é que entre 1913 até 1933, qualquer um cidadão norte-americano podia ir no banco, pegava o dólar, dava o dólar no caixa e pegava o metal precioso. Pegava ou moeda de prata, ou moeda de ouro, ou barra de ouro, alguma coisa que fosse. E na nota do dólar, nas primeiras notas que o Fed emitia, tinha lá, essa cédula é o recibo de um depósito de ouro. Então, cara, a economia norte-americana, pós 1913 em diante, existia uma quantidade máxima de dólares em circulação. O governo não poderia fabricar mais notinhas de cédula de dólar do que havia ouro e prata nos cofres do governo. Então isso limitava a capacidade econômica do governo de imprimir dinheiro. Só que isso é óbvio que limita o poder econômico do governo. Em 1933, tá? Quando eles estavam enrolados com o fim da Grande Depressão de 1929, eles queriam reiniciar a economia. Como é que você reinicia uma economia, de acordo com o playbook norte-americano? Arremessa dinheiro na economia e vê o que acontece, né? Joga dinheiro no problema. Só que eles não tinham ouro para gerar mais dólares. O que eles fizeram em 1933? O presidente Roosevelt estabeleceu uma ordem executiva ordenando
todos os cidadãos norte-americanos a pegarem seu ouro e entregarem seu ouro para o governo e pegarem notas de dólar, para incentivar essas notas a fluírem na economia. Quem não entregasse ia ser preso. Isso culminou em 1971, tá? Em 71 é que o bicho pegou, porque em 71 o governo norte-americano estava enrolado com a guerra do Vietnã. Né? Já mais de 10 anos em guerra com o Vietnã, um ralo de dinheiro. E basicamente, as nações europeias estavam cheias de dólar no bolso e o ouro das nações europeias estava no cofre norte-americano. E as nações europeias, vendo os Estados Unidos travar aquela guerra com o Vietnã, que não acabava nunca, gastando bilhões de dólares, eles olharam uns para os outros e pensaram, cara, será que os Estados Unidos tá imprimindo mais dólar do que ele tem ouro para pagar essa guerra? Porque se ele tiver, ferrou. Se ele tiver, não tem ouro para todo mundo. A gente tem que pegar nosso dólar, devolver nosso dólar para os americanos e pegar nosso ouro de volta. E nas vésperas de 71 foi quando a França decidiu pedir parte do seu ouro de volta, né? E a França gentilmente ancorou um navio de guerra na costa norte-americana para pedir o seu ouro de volta. Depois desse episódio foi que realmente o presidente Nixon entrou em rede nacional, fez uma ordem executiva e declarou para todo o mundo: nós estamos temporariamente suspendendo a convertibilidade do dólar para o ouro. Ou seja, temporariamente até hoje, né? Temporariamente até 52 anos depois, nós estamos ainda esperando o dia que o dólar vai voltar a ser lastreado pelo ouro, mas ele nunca mais vai voltar. Então o que acontece, cara, é que após 71 não havia mais qualquer limite para a capacidade do Banco Central norte-americano fabricar novas cédulas de dólar. E aí a gente realmente entrou na era das moedas fiduciárias, cara. A era das moedas fiduciárias, ou fiat, que vem do latim, significa aquilo que é porque é, ou aquilo que é porque nós acreditamos que seja. E aí a gente entrou na era fiduciária, Orlandão. Algum comentário até aí, cara? Não, cara, isso é o que eu queria puxar. Queria puxar até aproveitar para compartilhar um texto com a galera, que é um texto de 2023, ou de 2013, do Vitalik, que ele justamente explora isso pro Bitcoin e pro Ethereum, que ele abre esse conceito, né, que é refletir sobre o valor intrínseco, e é um conceito que eu acho mais legal, que é a ideia de o que faz a gente ver valor em um determinado ativo. E, essencialmente, passa pela nossa confiança. Essencialmente, hoje, o valor de uma moeda, o valor de qualquer sistema que a gente esteja analisando, ele precisa que você confie naquele sistema. Então, eu acho muito legal que esse texto ele brinca, né? Ele fala, cara, qual que é a forma de eu fazer uma barra de ouro valer mais? Você fraciona ela em várias partes e cunha a face do rim. Então, qual que é o valor intrínseco de uma moeda fiduciária? O valor intrínseco de uma moeda fiduciária é o valor do que a gente deposita, em termos de confiança, aquelas grandes instituições e a seu poder de coerção. Essencialmente é isso. Por isso, quando a galera brinca, qual que é o lastro do dólar, a galera manda aquele vídeo com vários exercícios militares dos Estados Unidos. Mas essencialmente é isso mesmo. Qual que é o lastro do dólar? O lastro do dólar é o poder coercitivo da instituição dos Estados Unidos de fazermos nós entendermos que aquilo é uma moeda corrente, que aquilo é uma unidade de valor, que aquilo tem algum valor. Essencialmente é isso, o valor de uma moeda. E cripto vem um pouco nessa linha, porque também, que é aquela mesma lógica, cripto também não tem lastro, vamos dizer assim. Não tem. Cripto vem com uma nova proposta de sistema de confiança. Então, ele chega nesse ponto. Pô, legal, cara. Bacana essa dinâmica do que vocês estão pensando e tudo mais. Mas aí, vamos discutir agora, então, um novo sistema de confiança? E aí vem a ideia da blockchain, aí vem a ideia de como a gente centraliza esse valor do dinheiro. E aí que entra o valor intrínseco do mercado de criptomoedas, do desafio a esse sistema. Então, por isso todo esse preâmbulo. Por isso que, quando a gente está discutindo aqui, o fim da hegemonia do dólar tem a ver com cripto. Que tem a ver com o fim da compreensão desse sistema de segurança, desse sistema de confiança fiduciária. Hoje, o valor do dólar, o valor do real, o valor de qualquer moeda é baseado na confiança que a gente tem nas instituições que assim se baseiam.
Cara, exatamente. E o que acontece, né? O lastro é um componente. Só que a Ó, a principal galera até sacada, eu vou te te dizer. citou aqui, ó. Ah, o cara, eu tô sendo citado. Pô, que honra. Isso é uma das minhas frases tecnofilosóficas, cara. É, qual que é a sacada do lastro, hein, Orlas? Assim, vou te falar por que que eu acho que o lastro é importante. O lastro por si só não é a parada. Para que que o lastro serve? Para impedir que você gere quantidades infinitas. O lastro é simplesmente um fator que limita a impressora. Não importa, o lastro podia ser, cara, tampinhas de garrafa. Mas se houvesse um lastro, você teria uma regra que impede a impressão descontrolada. Eu vou puxar aqui, para agora deixar a bola para você falar depois, o que aconteceu após 71. Quais são os números? Isso aqui é o registro do índice de preço ao consumidor, né? Uma maneira de você medir a inflação. E o que vocês estão vendo aqui, cara, é a curva após 1971. Ou seja, assim que os caras tiraram o lastro, olha o que aconteceu com o índice de preço ao consumidor. A gente atravessou a Guerra Revolucionária, a Guerra de 812, a Guerra Civil da Secessão Norte-Americana, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e os preços estáveis, cara. Aí o cara corta o lastro e pronto, o dinheiro vai embora. Os preços vão embora, tudo começa a subir, porque você começa a perder a ancoragem da economia na realidade e ela vira um jogo matemático que atende aos interesses de quem? De quem está no poder. Olha que louco. Isso aqui, cara, é a relação entre o aumento da produtividade humana e o aumento da compensação monetária pela produtividade. Até 1971, você se tornar mais produtivo e mais eficiente significa que você ganha mais dinheiro. Mas depois que a moeda se tornou fiduciária, você se torna mais produtivo e você não ganha mais dinheiro por isso. Você ganha a mesma coisa de sempre. Na verdade, assim, quanto mais produtivos nós nos tornamos, mais nós usamos essa produtividade para competir pelo mesmo salário que não aumenta nunca. Mas aí você pode se perguntar, cara, se nós estamos ficando mais produtivos, nós estamos produzindo mais. Sei lá, extraindo mais commodities, refinando mais coisas, enriquecendo as cadeias logísticas, entregando mais bens e serviços e conforto e comodidade e tecnologia. E essa riqueza, se não está indo para a remuneração de quem produz isso tudo, está indo para onde? E ela está indo diretamente para o bolso dos 0,01% de seres humanos mais ricos da humanidade. Não estou nem falando, cara, de 1%. Estou falando dos 0,01%. Ok? Isso aqui é, no mesmo período de tempo, tá? O aumento real, tá? Na renda das pessoas pela faixa econômica delas. Eu sei que o aumento na renda dos 0,01%, ele acompanha o aumento da produtividade. Enquanto todo mundo que está abaixo dos 0,01% não consegue acompanhar. Por quê? Tem várias maneiras a gente explicar o porquê, mas sendo muitíssimo didático, é porque quem imprime o dinheiro é quem está associado a esse 0,01%. Então toda a regra do jogo econômico serve para quê? Para concentrar o ganho de produtividade e o aumento de ganho de capital na mão dessas pessoas que dominam a economia. E só um detalhe, tá? Eu vou passar aqui para você extrapolar o que isso tem a ver com as rachaduras que a gente está vendo hoje no dólar. Mas só um adendo que eu sempre tenho que fazer. Isso não é uma alusão ao comunismo, tá? Eu não acho que socialismo ou comunismo é a resposta para esse problema, ok? Eu acho que um capitalismo bem feito e uma democracia bem feita são uma resposta para esse problema. Mas aqui eu estou só montando o problema que é um problema fatual. Isso são apenas dados que a gente captura da economia. Tá? Não, beleza. Não, cara, legal. Eu acho que, assim, dentro desse contexto, acho que para todo mundo fica muito claro o que tá acontecendo. Aí, nesse ponto, eu acho que é legal a gente entrar no segundo aspecto, que é o que aconteceu recentemente. Então, beleza, entendemos que a gente já viveu um momento histórico, 70, que foi um momento que, beleza, a gente precisava expandir economicamente, construir economicamente, e a gente utilizou, né, de recurso, o caminho que a gente encontrou para resolver essa questão foi um caminho, vamos dizer assim, não muito agradável, que foi através da retirada de lastro de capital
e a partir disso a gente tentou contornar essa situação não muito sustentável. O que eu quero trazer agora? Eu quero trazer agora o que é o fato mais recente que a gente teve, que é a questão da dívida norte-americana. Então, recentemente, o que a gente teve de interessante aqui? Deixa eu compartilhar minha tela. A gente teve a dívida norte-americana batendo ali seus 31,5 trilhões de dólares. Então, a gente teve um valor bem significativo de dívida norte-americana. Reparem, né, o crescimento, a gente está tendo uma escalada, né, da dívida norte-americana. E essa dívida começou a gerar uma pressão nos balanços dos Estados Unidos. E, por consequência, começou-se a criar o medo dos Estados Unidos dar um calote. Por quê? Porque não tinha caixa o suficiente para bancar essa dívida. Esse medo era um medo fundado? Não. Porque a gente nunca viu isso historicamente. Historicamente, isso foi utilizado como massa de manobra para novas aprovações. Para, enfim, estendendo o teto da dívida e permitindo que o governo gastasse mais através ali de acordos políticos. E aí, efetivamente, a gente teve esse acordo político. Então, beleza, a gente chegou muito próximo, a gente chegou a ter uma semana de caixa nos Estados Unidos, até que foi anunciado, há 2 dias atrás, o acordo para resolver o teto da dívida norte-americana. Só que nesse acordo... Resolver é bondade sua, né? Porque... Não, resolver a questão de pagar os credores. Tá, beleza. A gente resolveu o problema de pagar os credores. Eu não tô falando que a gente resolveu o problema, a gente resolveu o problema de pagar os credores. E qual que é o contexto do pagar os credores que a gente resolve esse problema? Foi estabelecido como um dos prováveis pontos, o acordo vai ser votado na quarta, mas um dos prováveis pontos, que a dívida não teria um teto. Como assim a dívida não teria um teto? Exatamente. A gente vai virar e falar, ó, galera, agora o governo pode gastar de forma indefinida até 2025. Em 2025 a gente avalia. Por que isso é um problema? Hoje, os Estados Unidos gastam de 20% a 25% do seu PIB pagando dívida. Então, na sua receita, 20% está sendo já direcionado para pagar dívida. E agora você cria uma carta branca que libera a gente expandir essa dívida. De uma forma muito similar ao que o Cássio explicou da dinâmica da inflação. Antes você tinha um artifício controlador da inflação que era o lastro do ouro. Então, beleza, cara, você não podia expandir ad infinito, porque você tinha que usar parte daquela produtividade para acumular mais reserva de ouro e aí sim expandindo sua reserva monetária. Você perdeu isso há 50 anos atrás. E agora, 50 anos no futuro, a gente está perdendo o teto da dívida. Então, além de a gente perder a capacidade monetária de um governo, a gente está perdendo a regularidade ou estabilização de um governo se endividar. E se a gente olha a imagem, né, do teto da dívida, fica bem claro, cara, que o teto da dívida ele é um fator que ele realmente é um fator estabilizador, ele é um fator que mantém a dívida controlada. E qual que é o maior problema disso tudo? É que esse capital ele não está vindo para gente. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes de entender. Quando a gente faz essa questão, essa movimentação, muita gente olhou para isso e falou, cara, pô, agora a gente vai ficar rico com cripto. Porque agora vai voltar a liquidez, os mercados vão voltar a subir. Mas diferente de uma ação de taxa de juros, essa liquidez ela é uma liquidez direcionada. Isso não sou eu que estou falando, isso aqui é um dos maiores experts de macro do mundo. O que ele explica? Cara, as reservas vão ser direcionadas para os bonds americanos, para as pessoas que detêm bonds americanos. Essas reservas elas já estão projetadas para pagar o custo de taxa das dívidas. Em outras palavras, essa liquidez ela não está chegando para os bancos. Essa liquidez não abre um precedente para o banco comprar ações, essa liquidez não abre um precedente para chegar na economia real esse capital, ou mesmo na economia especulativa. Os bancos não vão usar essa reserva para isso. Essa liquidez basicamente só paga a dívida e abre precedente para o governo poder expandir dívida. E naturalmente a expansão da dívida gera uma expansão de inflação. E mais do que isso, gera um receio na população e no mundo, na saúde daquela instituição, governo. E aí entra um pouco do que a gente está discutindo aqui sobre hegemonia do dólar. Porque esse movimento que a gente está vendo agora pode ser um movimento que comprometa a saúde e a confiança que a gente tem no longo prazo da capacidade dos Estados Unidos de pagar a dívida. Esse é o ponto que a gente está querendo trazer aqui. E aí eu acho que entra um pouco com algumas narrativas que você tem, né, sobre
essa dinâmica de era da grande moderação e tudo que a gente está vivendo. Eu acho que é legal você puxar um pouco isso, só para o pessoal entender. Cara, eu vou puxar um gráfico legal aqui, peraí. Só para bem que você falou, e é muito importante entender isso, cara. A gente está muito focado na questão dos juros. Juros, 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 juros. Ah, se os americanos aumentarem os juros, a gente chora. Se os americanos abaixarem os juros, a gente comemora e tudo vai ser verde. E não é bem assim, cara, porque as coisas estão ficando estranhas, tá? Como o Orlando falou, quando a gente tirou o limite do ouro, basicamente os caras começaram a fazer o quê? Resolver problemas imprimindo dinheiro. Resolveram a crise de 2008. Como é que a crise de 2008 foi resolvida? Imprimindo dinheiro para tapar o buraco, que foi um rombo feito pelos bancos, imobiliárias, seguradoras, auditores fiscais, todo mundo junto. Como é que a gente resolveu a pandemia? Imprimindo dinheiro. E isso traz um custo na inflação. Então os caras agora, poxa, nossa, a inflação pegou, né? Como é que a gente controla a inflação? Segurando o dinheiro. Só que como que você vai segurar o dinheiro se você deve juros no futuro para um monte de detentores do título de dívida do seu governo? Por que é um título de dívida, pessoal? Título de dívida é quando o governo empresta dinheiro. Na verdade, ele pega dinheiro emprestado. O governo vende o título de dívida, pega o dinheiro de outros bancos, da população, de investidores estrangeiros, de outros países, e ele promete devolver juros no futuro. Então, o governo se endivida. O governo americano tem que pagar daqui até o último bond, a última obrigação, o último título, mais de 31 trilhões de dólares. Eles não têm de onde tirar esses dólares. A única maneira que eles têm para pagar 31 trilhões de dólares no futuro é eles pegarem mais dinheiro emprestado e aumentar a dívida e rolar a dívida ad eternum. É isso que aquele gráfico que o Orlando mostrou. A dívida só aumenta. Então, se você coloca um teto na dívida, basicamente você está falando que o governo vai ter que dar um calote, porque ele não vai ter dinheiro para pagar. Só que eles nunca vão dar calote, eles vão aumentar. E aí o Orlando fala, esses juros, eles vão ter que imprimir dinheiro para pagar esses juros, ok? E para onde está indo esse dinheiro que foi impresso? Que é diferente do dinheiro da pandemia. Estímulos cheques, $2.000 para cada CPF americano. Esse dinheiro vai para os detentores da dívida. Quem são os detentores da dívida? Vamos mostrar aqui. E aqui que o negócio começa a ficar bizarro, cara. Parar a tela, apresentar a tela. Ó. Você está com o gráfico dos detentores aí de dívida? Tô. Não é os detentores, é que não é quem são, mas o mais importante é o seguinte, cara. A maior parte desses detentores são estrangeiros. A China e o Japão detêm grande parte dessa dívida. Então o que acontece é que esse dinheiro que está sendo impresso, esses novos dólares que estão diluindo a economia norte-americana, vão parar na mão de estrangeiros. E que podem ser usados com esses estrangeiros para atacar o dólar de volta. Então, os Estados Unidos ele nunca teve que pagar tantos juros e ele nunca teve que pagar tantos juros para economias estrangeiras, incluindo a economia chinesa. Então, eles são forçados a imprimir dólares e dar dólar na mão da China, basicamente. Isso não é saudável, porque se pelo menos esse dinheiro fosse impresso, como era em 1970, onde a maior parte dos detentores de dívidas são norte-americanos, empresas norte-americanas, bancos norte-americanos, indivíduos norte-americanos, pelo menos essa diluição ela era interna. E a economia poderia se reajustar. Mas agora o que você está fazendo? Você está diluindo o dólar e ao invés de repor essa diluição dentro do seu país, você está escoando essa diluição para outras potências, especialmente para a mão dos chineses. Então isso, na verdade, cara, é uma rachadura na engenhoca econômica do dólar. Se isso continuar aumentando, daqui a pouco a maior parte da dívida norte-americana vai ser externa. E eles vão imprimir dólares para pagar os credores externos, enquanto a própria população é diluída e empobrece. Então eles estão numa situação muito ingrata. Eles não conseguem conter a inflação, porque tem que pagar esses juros e não podem dar calote, mas ao mesmo tempo a população já está ficando inquieta, né? Já tem gente saqueando loja, desordem civil, um monte de caos acontecendo. E tá muito difícil a gente entender como que eles vão se reestabilizar, né? Talvez realmente a gente vai entrar na parte que o Orlando queria puxar, que é a parte do Ray Dalio, de que talvez essa máquina econômica, o império norte-americano,
não tenha mais salvação. É uma questão de tempo até ele continuar piorando, 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 piorando e eventualmente perder a sua posição como o maior império econômico global, como uma nação hegemônica, né? Como ele saiu após o fim da Guerra Fria. Exato, exato, cara. Até se você puder, então, puxar um pouco dessa dinâmica de ciclo, e aí o que eu quero trazer aqui, que eu acho que é mais importante do que tudo isso, que essa dinâmica de perda de hegemonia, ela é uma coisa rara de se ver. A gente viu isso talvez umas 6, 8 vezes na história da humanidade. Mas mais do que isso, ela é uma coisa contra-intuitiva da gente perceber. Como assim contra-intuitiva? Normalmente, a gente entende, né, que, cara, qual que é o ativo mais seguro do mundo hoje? Se eu virasse para vocês e perguntassem assim, óbvio, galera, não vamos tirar o fator que a gente está em cripto, tá? Mas o ativo mais seguro do mundo, na mente de inúmeras pessoas, é o dólar. Então, o dólar é o ativo mais seguro do mundo, teoricamente. Então, o que acontece quando a gente tem esses momentos de ruptura? O que acontece nesse momento de ruptura é, cara, a gente perde essa capacidade daquele ativo, daquela instituição. Então, o único cenário de crise que um título do governo se desvaloriza mais rápido do que uma commodity, do que uma ação, é o cenário em que você tem a quebra daquela instituição. Onde que a gente viu exemplos disso? Na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a gente viu os títulos de governo da Alemanha, da Itália, irem a zero. Por quê? Porque naquele momento não se acreditava mais no governo. Naquele momento não se acreditava mais que aqueles caras iriam honrar a dívida. Então a moeda alemã, ela perdeu o lastro, ela perdeu o valor, ela foi a zero. Então esses são os momentos históricos que a gente viveu, que mais a gente viu crashes econômicos, que mais a gente viu absurdos econômicos. E o ponto da gente entender essa dinâmica do que a gente está vivendo é justamente isso. Cara, o que a gente está vivendo agora é uma dinâmica parecida. Pode ser uma dinâmica parecida no futuro do dólar a isso que a gente está observando, que é a dinâmica do quê? Da gente perder a confiança na instituição e aí pronto, cara. Aí o dólar não vale mais. E aí por que a gente está puxando essa discussão? Porque essa dinâmica de caixa, essa dinâmica de a gente cotar ativos baseados apenas em dólar, se torna uma dinâmica extremamente frágil. Se torna uma dinâmica arriscada como investidor. A gente pensar. Foi até uma brincadeira que eu e o Cássio a gente fez no início do ano. Não foi que o Bitcoin se valorizou. Foi que o dólar se depreciou. E as outras coisas se valorizaram por conta da depreciação do dólar. Não é que você deter outras coisas fez você ter mais poder de compra. Não. Só estabilizou o seu poder de compra. Então acho que esse é o ponto central. Quer compartilhar o gráfico do Ray Dalio, explicar um pouquinho pra galera? Tem duas coisas legais que a gente pode mostrar, cara. A primeira eu vou até colocar para quem quiser ver, que é um site bem legal. Pode puxar aí. Peraí, deixa eu puxar. Aí. Para quem quiser puxar, pessoal, aqui, esse é um site que explica a questão do débito, da dívida norte-americana. Até foi engraçado que alguém comentou aqui, né, que se a gente confiscasse a poupança de todos os norte-americanos, seria possível pagar essa dívida. Cara, eles teriam que confiscar 100 mil dólares por cada indivíduo para pagar essa dívida. Eu não acho que se você confiscasse 100 mil dólares de cada norte-americano, que você ia conseguir manter um regime democrático em pé, né, na semana seguinte, cara. Mas dito isso, podem olhar esse site para estudar um pouco mais essa questão. Eu mandei o link para vocês. E só falando sobre a questão do fim das nações, o que é o Ray Dalio, tá? O Ray Dalio é o filósofo economista, é um investidor bilionário, tá? O cara super mega power reconhecido. E esse cara, ele fez um estudo onde ele acredita que ele determinou um método para rastrear a criação, a ascensão, o ápice e o declínio de impérios. Então ele fez uma fórmula, tipo um modelo. E esse modelo que ele fez, ele consegue predizer quando um império está nascendo e quando um império está morrendo. Aí ele pegou esse modelo e projetou na história, tipo no Império Otomano, Império Romano, Império Holandês, Império Britânico, e tentou cravar. Então tem um ciclo, uma historinha que sempre se repete, né? E a história é, alguma coisa muito bizarra acontece e uma nova ordem mundial se estabelece. Então, Segunda Guerra Mundial.
Acabou a Segunda Guerra Mundial, quem emerge como uma nação próspera, pacífica e produtiva? Estados Unidos. Estados Unidos basicamente financia a reconstrução da Europa, estabelece o dólar como reserva global, Acordo de Bretton Woods, em 1944, e começa a crescer absurdamente. Então os Estados Unidos cresce, só que quando uma nação cresce, e a economia daquela nação bomba, é natural que dentro dessa economia comecem a se formar duas coisas interessantes. Primeiro, bolhas financeiras especulativas e segundo, concentração de capital na mão da elite financeira daquele país, que é o wealth gap, né? O abismo econômico, o abismo da riqueza. E, eventualmente, cara, esses ciclos de estourar de bolhas e a cada bolha que estoura, só os mais ricos saem por cima e quem não é rico sempre perde poder de compra, é açoitado, rala, sofre, você começa a ter um declínio. E alguns sintomas marcam esse declínio. E eu não estou falando só dos Estados Unidos. Isso aconteceu na Roma, aconteceu no Império Otomano, aconteceu no Império Britânico, aconteceu no Império Holandês. Igualzinho, sacou? Mesma história. Começa o seguinte, cara, algumas bolhas estouram e elas são um estouro tão violento que elas começam a machucar a economia. Por exemplo, 2008, cara. O estouro da crise do subprime, ela machucou tanto a economia norte-americana que se nada fosse feito, a gente ia ter um bug global na economia do mundo inteiro. Então, como é que você faz para não deixar essas bolhas machucarem a economia? Você imprime dinheiro e aumenta o endividamento público. Tá aparecendo alguma coisa para vocês, né? Enquanto você imprime o dinheiro e se endivida, imprime dinheiro e se endivida, você alarga o wealth gap. Porque a cada vez que a gente imprime dinheiro, os top 0,01% mordem a maior parte desse dinheiro. Só que se você começa a imprimir mais dinheiro e dá esse dinheiro para quem já tem e nada novo foi produzido, você não está distribuindo dinheiro para essas pessoas. Isso é só um recurso para você roubar o pouco poder de produção que restou nos 99 e direcionar eles para os 1% de uma maneira legalizada. A máquina faz isso. E aí alguns sintomas começam a aparecer. Ele coloca aqui, ó, os sintomas, que fica bem legal e bem visível aqui. Sintomas do declínio: endividamento grande, impressora de dinheiro descontrolada, conflitos internos, que você pode ver hoje na polarização entre democratas e republicanos, ou até no Brasil, na polarização entre esquerda e direita. O país fica politicamente aleijado. As pessoas estão tão estressadas que ao invés de entenderem o problema real, elas acham que o problema é a oposição, e você praticamente racha o país no meio. Depois que você tem essa instabilidade política, você entra nessa etapa que a gente está começando a ver sintomas, onde aquele império perde o status de reserva global. E é isso que a gente está começando a ver, ameaças dos BRICS, da China, da Rússia, tentando quebrar a hegemonia do dólar. E se isso acontece, o outro fenômeno que se segue são lideranças fracas. E isso, cara, é muito legal, porque além do Ray Dalio, tem um outro filósofo economista chamado Yanis Varoufakis, que entra nessa linha. E tem uma live do Yanis que ele faz uma provocação muito boa. Ele fala assim para a audiência: qual foi a última vez que vocês viram um grande líder político no cenário político moderno global das grandes nações ou das nações emergentes? Eu tô falando, tipo, você vê uma influência política ferrada, tipo um Abraham Lincoln, um George Washington, um Roosevelt, um Adam Smith, um Benjamin Franklin, um Martin Luther King. Nós não temos mais grandes líderes, né? Nós perdemos a capacidade porque a política virou um jogo monetário onde pessoas fracas topam fazer política, porque a política não faz mais aquilo que ela deveria fazer. Então você tem endividamento grande, impressão de dinheiro descontrolada, que é a inflação, conflitos internos, a sua moeda começa a perder relevância, a sua liderança é fraca, é débil, não importa se ela é débil da esquerda ou débil da direita, ela é débil. Isso eventualmente vai levar a um cenário de guerra civil ou revolução, em algum momento do tempo. Não estou falando que é isso que vai acontecer com os Estados Unidos, mas a receita de bolo do Ray Dalio é essa. E o que a gente está vendo aqui é que pelo menos o 13, o 14 e o 15 já deu check para os Estados Unidos, e o 16 a gente está começando a ver alguma coisa acontecer ali. E o fato é que o Orlando falou, se você acha que o dólar é caixa,
né, que você estabiliza seus investimentos por ter quantidades gigantescas de dólar, o que acontece com você se o dólar perder o status de reserva global? E Então, o a que é questão, cara, caixa, né? eu acho que é mais do que isso, é você entender o quão rápido isso acontece. Deixa eu mostrar um gráfico aqui, que é um gráfico legal. Esse gráfico aqui é um gráfico da Alemanha, da inflação na Alemanha. E esse daqui, cara, é a era da hiperinflação na Alemanha. Qual que é o ponto importante, cara? Esse gráfico aqui, 1920, a Alemanha era uma das maiores potências do mundo. A Alemanha tinha uma inflação controlada. A Alemanha, ela viveu ali entre os anos de 1870 até 1920 com uma inflação abaixo de 5%. E do nada ela bateu uma inflação de 2.000%. O que aconteceu nesse meio Foi no termo? intervalo de quanto tempo ali? Foram quantos anos para dar aquele pico? Hiperinflação foi É, de, cara, 1914 a 1916, 17, 2, 4 3 anos. anos. 3, 4 anos. 3, 4 anos. Por quê? É. Porque foi uma ruptura institucional. Foi um cenário de ruptura institucional. Foi um cenário que a Alemanha saiu de uma superpotência para a Alemanha, a potência que acabou-se na guerra. E depois ela não sofreu um segundo momento disso porque ela passou pelo resgate, porque todo mundo entendeu, velho, se a gente deixar a Alemanha passar por isso de novo, a gente vai ter a Terceira Guerra Mundial. Então, tipo assim, o questionamento que eu e o Cássio a gente tá convidando vocês a fazer nessa live não é um questionamento apocalíptico, pessoal, entendam isso. A gente não tá prevendo o fim do mundo. Não é curto prazo, não. Pelo menos eu Não a espero curto que não. prazo. Mas o questionamento que a gente está puxando aqui é mais sobre a importância da gente desassociar essa visão do dólar apenas como único caixa. A importância da gente desassociar o dólar apenas como um único valor monetário. Esse é o ponto que a gente está querendo trazer aqui. Boa. Tem um outro ponto que eu acho que é legal a gente explicar, que é o que aconteceu a partir de 2008. Quando a gente assistiu o documentário do Easy Money, que foi a primeira vez que os Estados Unidos fez. Eu não sei a forma mais técnica, eu acho que você vai ser mais didático do que eu de explicar a dinâmica, que foi a primeira vez de compras de empresas que você direcionou, você parou de direcionar capital para a economia real. O resgate econômico de 2008 foi um resgate para a economia especulativa, não para a economia real. Acho que você vai conseguir explicar melhor, que é baseado no documentário da BBC do Easy Money. Pode ser, cara. 2008 é um ano muito importante, tá? 2008 e 2019, porque os americanos são acostumados a resolver os problemas gerando dívida e pegando o dinheiro da dívida e jogando no problema para ver se o problema some. É assim que eles funcionam, cara. Desde do household americano, do Homer Simpson lá na casinha dele, até o governo, as empresas, todo mundo. Só que em 2008 e 2019, com a Covid, eles inventaram uma nova técnica de estímulo econômico, que é chamada de quantitative easing, né, ou flexibilização quantitativa. O nome é muito complicado, mas o nome mascara uma coisa muito simples, que é a seguinte: até antes de 2008, ok? O Fed, que é o Banco Central norte-americano, ele não podia imprimir dinheiro e jogar o dinheiro direto no problema, ok? Tinha que ter algum tipo de estratégia ou de acerto legal para que houvesse uma justificativa para o aumento do fornecimento de dinheiro e aí sim aquele dinheiro escoar na economia, que não dá para entrar nesse detalhe agora. Mas o que aconteceu em 2008 é que literalmente, cara, os bancos americanos estavam falidos. As seguradoras americanas estavam falidos. Então, o setor imobiliário americano estava falido, porque eles emprestaram bilhões de dólares para pessoas que não tinham como pagar o dinheiro de volta. E eles embolsaram, né, os revenue shares e as revendas e toda a negociação dessa massa falida de empréstimos. Então, eles alavancaram um dinheiro que nunca existiu. Então, quando esses papéis, né, que eram empréstimos que nunca seriam pagos, tipo empréstimos se o calote era certo, esses papéis estavam nos balancetes dos bancos, ok? Então, o que o Fed fez? O Fed literalmente imprimiu dinheiro e comprou o empréstimo falido, direto na lata, cara. Assim, os bancos estão ferrados, vamos imprimir o dinheiro e botar o dinheiro no banco para resolver o problema e tirar toda a podridão dos bancos e concentrar a podridão no Fed.
a título de, foda-se, né? Não vai pagar nunca. Resolvemos o problema. E em 2019, a gente foi mais longe. Na verdade, até no segundo round de quantitative easing pós 2008, porque o primeiro round não foi o suficiente. Os caras foram além. O Fed imprimiu dinheiro para comprar a dívida do próprio governo norte-americano. Isso é tão bizarro, que às vezes que eu falei sobre isso, veio gente no YouTube comentar: não, Casta, não é assim. O Fed não pode fazer isso, não é assim que funciona. Cara, eu tive que pegar a fonte e falar: cara, realmente é isso. Eu sei que é bizarro. Eu sei que você acha que isso não pode ser feito, mas é isso que foi feito. E é isso que o quantitative easing faz. O governo quer dinheiro, então o governo emite um título de dívida e o próprio Banco Central do governo imprime o dinheiro do nada com o clique de um mouse e compra o título de dívida, cara. Então, é um negócio que não faz qualquer sentido, mas isso faz o quê? Gera muitos dólares de forma muito rápida, empurra o problema para o futuro e permite que eles tomem ações para injetar dinheiro na economia e acionar a economia, não deixar a economia morrer. Porque a economia ia morrer em 2008, ia morrer em 2019, a não ser que você colocasse dinheiro para lá e para cá. Então, o que acontece, cara, é o seguinte: você não pode gerar dívida para sempre, porque isso desvaloriza a sua moeda. Daqui a pouco, a dívida não vai ser 31 trilhões, vai ser 5 quintilhões. Cara, entendeu? É por isso que o Orlando fala. Não é que o Bitcoin tá ficando mais valioso, é porque a gente tá começando a ter tanto dólar que daqui a pouco você vai falar: cara, o Bitcoin não vale, o dólar não vale tantos Bitcoins assim, e não o contrário, sacou? O fato de você poder comprar mais dólares com o mesmo Bitcoin não significa nada se você puder comprar a mesma quantidade de ouro. Se você ficar mais rico, é porque o seu Bitcoin compra mais dólar, mais ouro, mais pão, mais terra, mais carro, mais imóvel. Se o seu Bitcoin só compra mais dólar e não compra mais do resto, então não é o Bitcoin que está se valorizando, é o dólar que está caindo. Porque se ao invés de você pegar o par Bitcoin dólar, botar o dólar, botar o par dólar Bitcoin, você vai ver um gráfico de queda, que é a desvalorização do dólar em relação ao Bitcoin. Então, isso mostra, cara, que esse setup econômico deles é perigoso. Eles estão num arranjo que você tá ficando difícil de você confiar no dólar. Confiar na capacidade do dólar de preservar o valor econômico dele dentro dos mercados, já que os caras são rendidos a imprimir, 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 imprimir para sempre. Cara, eu acho que, enfim, acho que a gente resumiu um pouco do que a gente tá falando. Acho que, posto tudo isso, acho que são duas perguntas, né? Primeira pergunta, dado um cenário um pouco mais estressado nessa linha, cara, o que você acha que seriam alternativas do ponto de vista financeiro para proteção patrimonial? Acho que essa é a primeira Cara, pergunta. eu acho que você é o melhor cara para falar, mas a minha visão inicial, como um cara que entendo menos de portfólio e menos de investimento que você, a primeira coisa que vem na minha cabeça, Orlando, cara, eu não posso me resguardar apenas com dólar. Ou eu não posso me resguardar apenas com moeda fiduciária. Talvez moedas fiduciárias não sejam a melhor salvaguarda para você tentar preservar valor durante um intervalo de 20 anos, 15 anos, 30 anos, sacou? Sim. Cara, eu acho que, respondendo também um pouco nessa linha de pergunta, eu acho que a grande questão cria-se a necessidade de diversificação de capital. Eu acho que esse é o resumo, beleza. Cria a necessidade de especialmente capital que possa que possa se tornar um bem produtivo. Então, eu acho que agora é o momento que você vira e fala, pô, legal. Faz sentido eu estar 100% líquido, por exemplo, faz sentido eu estar 100% alocado numa dívida do governo, de uma estrutura que talvez não seja tão sustentável? Não. Então, o que eu tenho que pensar? Quais são as outras alternativas, cara? Aí você entra para terras, aí você entra para eventualmente empresas, aí você entra para ouro, mas qual que eu acho que é o ponto central aqui? É você entrar em coisas que não necessariamente são impactadas por instituições. Eu acho que você tem que ter uma diversificação do ponto de vista de risco da instituição dar errado. E é um risco que normalmente a gente não conta, porque teoricamente é o risco máximo de um país. Qual que é teoricamente a taxa mais segura, a taxa livre de riscos, vamos dizer assim, quando a gente faz uma análise econômica? Ela é baseada, por exemplo, na taxa de juros real daquele país.
Então, eu acho que entra essa discussão. Pô, beleza. Se diversificar isso. Acho que cripto entra nessa diversificação, entra porque é uma outra alternativa. Acho que cripto é o suficiente para essa diversificação? Não necessariamente, porque não necessariamente esse vai ser o ativo adotado. Então, acho que a gente tem que começar a entender um pouco essa lógica, que é a lógica de ter ativos colecionáveis, ter ativos, ativos produtivos e ter ativos que não dependem de instituições. Eu acho que há importância da gente diversificar portfólio com isso. Se a gente está falando, cara, venda todos os seus títulos, mas não. Óbvio que isso aqui é uma contratese ao que a gente está vivendo atualmente. Pode ser que tem fatores que estão colaborando com essa tese, que a gente pode impactar mais com inflação, etc, etc. Mas posto essa contratese, é importante você diversificar seu portfólio nessa linha. E aí, falando sobre os efeitos para cripto, eu acho que nesse sentido, cripto tem um ponto interessante, que no longo prazo ele desafia essa dinâmica, ele desafia essa instituição, e no curto e médio prazo ele tá marchando rumo ao Oriente. Então, cada vez mais cripto depende menos da economia norte-americana. E se a economia norte-americana é a próxima economia a ser impactada numa estrutura dessa, beleza, a gente não tem um problema tão grave assim. Por quê? Porque esse cripto, se estiver diversificado, estiver globalizado, ele tende a não sofrer tanto com essa estrutura. Boa, boa. Será que o tiozão do terreno sempre estava certo, cara, e a gente não sabia? Cara, eu não sei, porque eu acho que depende. Cara, tudo depende. Pô, beleza, o terreno aonde? Boa. Tipo assim, cara, eu acho que a questão é, tipo, muito mais, tipo, beleza, aonde, cara? Tipo, beleza, vou diversificar em terrenos, beleza, aonde, cara? Tudo bem, você Que tipo de diversificar terreno? num lugar. É. Que tipo de terreno? Que tipo de estrutura? Ah, vou diversificar em ouro, beleza, mas qual a estrutura do seu ouro? O Como é como que é a você custódia depende da desse ouro? instituição? É. Como é que é a custódia desse ouro? Sabe, tipo, eu acho que a questão é realmente um questionamento do sistema de confiança. Cara, o quanto você confia que no momento de crise, no momento de estresse, no momento que deu ruim, as instituições vão honrar o que você tem por direito, posto que o sistema ele não vai ter essa capacidade. É. Cara, Eu acho que é acho que esse é muito o louco questionamento. porque eu acho que no fundo, quando eu vejo você falando, cara, é como se esse tipo de crise e esse tipo de instabilidade, ele força a gente a realmente procurar as coisas que têm valor de fato, cara. Que eu acho que é mais que isso, cara. Eu acho que ele força a gente a refletir sobre o que é confiança. Tipo assim, a gente bate tanto na tecla, o valor de cripto é confiança, o valor de cripto é confiança, tal. A gente bate nessa tese, né? É. Mas, cara, eu acho que a gente não sabe o que é confiança. A gente sabe o que é confiança, dado que a gente tem um sistema coercitivo que faz as coisas acontecerem. Agora, o exercício que a gente faz quando a gente está discutindo isso daqui é o que teria valor se você não tivesse o fator coercitivo de um Estado? É Essa é a verdade. pergunta. Pô, mas isso é um diversificador? Pô, então eu Não, cara, óbvio, você não consegue viver. Tipo, eu não sou doido, tipo, eu não sou retardado. Dá a ponto de falar, ah, não, foda-se o Estado, acabe com o Estado. Mas não, velho. A gente não tá dando um discurso libertário aqui, não. A gente só tá falando, beleza, cara. Posto que pode ser que isso aconteça, cara, você tem que refletir nesse cenário sem o fator coercitivo. É, e também tem uma questão boa que o Curirim levantou, né? Aí você investe em terrenos imóveis, mas quem é que garante que o terreno é seu? É a força de lei do Estado, né? Então, mas é. Então, aí O meu ponto. Se o Estado sequestrar o terreno e falar, é pelo bem da nação, filhão, daqui o terreno é meu agora. Mas é onde você tem que pensar em diversificação. E aí Exato, é não é só amplo, terreno cara. também É não dá, amplo. né? É um questionamento amplo. Não, não é fácil, não tem uma resposta fácil. Tipo A assim, era cara, da resposta não é uma fácil tá resposta acabando, trivial. né? Tipo, longe de ser, tipo, o questionamento que a gente está levantando aqui não é trivial, não é trivial. Óbvio, a gente está levantando um cenário de extremo estresse, sim, estamos levantando um cenário de extremo estresse, mas a gente está levantando um cenário de extremo estresse no contexto que a BlackRock levantou o cenário de extremo estresse, tá É, ligado? isso tudo começou com o relatório da BlackRock, tá, pessoal? Isso aqui é o amadurecimento de um estudo de várias teses que a gente começou a acompanhar em janeiro desse ano. E a gente não tirou isso do bolso de ontem para hoje. A gente tá há meses estudando isso, né? Tipo assim, cara, eu não tô viajando aqui e tal, cara, num contexto tipo, ah, beleza, tô sem fundamento nenhum, tô devaneando, quero o fim do mundo. Não, velho.
Ah, eu tô A gente devaneando tá sim, num mas eu contexto, não quero o cara, fim do mundo, que... não. Não, enfim, você entendeu. É porque tem gente que Eu gosta, sei. tem gente que se capitaliza em cima da ideia do fim do mundo. Tipo, vende a bandeira cripto em cima disso. Não, cara, não, longe disso. Até porque eu não Exato, sei se... vende Bitcoin como passaporte pra salvação do fim do mundo. Só que, cara, velho, porra, até isso pra mim é foda, cara, porque eu não É, consigo. Eu, é sinceramente não perigoso, acho que cara. cripto é a resposta. A única É, resposta. a única resposta, concordo, Pode ser um cara. caminho, mas não é uma É, resposta. boa. Então, enfim, eu acho que, cara, a gente deve ter deixado todo mundo triste. Essa foi a nossa Eu acho discussão que não, hoje. acho que a galera agora tá filosófica, cara. Assim, Ah, tá bom. Eu pelo fico. menos que fiquem em alerta, assim, não existe mais resposta fácil. Se alguém achar que resume toda a solução da sua vida numa única frase, tipo, compre Bitcoin, desconfia, cara, porque o mundo é mais complicado que isso. Seres humanos são mais complicados do que isso. Toda a nossa história social, econômica, política, cultural é mais complicada do que isso. E não é porque a gente tá aqui na frente de um computador lendo a mesma frase o dia inteiro que vai tornar esse fato real, cara. As coisas são mais complicadas, entendeu? Cara, você tá deixando as pessoas tristes, Casta. Pô, mas eu achei que era pra melhorar. Não, você falou que as coisas são. A vantagem é que, cara, a gente tá refletindo isso, beleza. É que, cara, eu acho que esse é o Segue a rolê. gente, então. Não, não, eu acho que esse é o rolê mais legal do risco, sabe? Que o risco não é uma coisa trivial. Pensar Boa. sobre riscos em cenários de estresse. Que, cara, é a mesma coisa, tipo, a gente tá cada vez mais ampliando o risco, sabe? E aí, cara, esse que é talvez o ponto do cenário de estresse, no sentido de, tipo, cara, beleza, a gente tirou vamos lá, tira o parâmetro que a sua taxa livre de risco é o Estado. E aí? Como a E gente aí? trabalha em cima disso? Acho que é a mesma Caraca, coisa. mano. É a mesma coisa, tipo assim, tire o parâmetro que a Binance está funcionando para cripto. E aí, como a gente trabalha em cima disso? A gente fica meio sem chão, né? Aí a gente tem que pensar. E aí, pra mim, que é o legal de tudo isso que a gente tá falando, que é você refletir sobre o quanto isso é estável, estruturado ou não. Mas enfim, cara, eu sei que você tem uma live às 8, né? Eu tenho um Spaces daqui a 2 minutos, é verdade, ainda bem que você lembrou. Então não vai dar pra fazer a nossa rodada. Enfim, pessoal, isso daqui foi um Crypto Visions com cara de CryptoTeses. Espero que vocês tenham gostado. Ah, mas a gente botou bastante visions, né? Porque a gente tá, tipo, enxergando no futuro, cara. Visions. Ah, não, mas foi total CryptoTeses, cara. A gente devaneou pra Tá caralho. bom. Eu tentei Vamos melhorar, lá, mas não o deu. CryptoTeses de sexta foi um CryptoVision, que eu fiz análise sobre cenário macro, mais curto, enfim, quem quiser entender mais curto e médio prazo, entra no meu canal, no Orlando on Crypto, vai no vídeo de sexta, que o vídeo de sexta é só sobre dinâmica de taxa de juros, crise, etc. Agora, quem quiser, aí o devaneio tá aqui nesse Crypto Visions que virou um Crypto Thesis. Então, esse Crypto Visions, ele não é tão Visions assim, ele é mais com cara de Thesis, porque tem do Casta, e vice-versa. Então, é um pouco isso. Talvez a gente altere o título. É, Mas troca os banners, cara. Pô, troca os banners. Mas de troca os verdade, pessoal, eu banners. espero do fundo do coração que vocês tenham curtido o conteúdo, tenham curtido a live, tenham curtido os devaneios. Se vocês acharem legal, deixem aí depois nos comentários da live se vocês querem outros papos com isso. Vai ver, a gente estende para um outro CryptoTeses para pensar. Tem alguns livros que eu e o Cássio a gente está lendo, né, nesse sentido de proteção em momentos de crise. Então, eventualmente, a gente vai estudar mais sobre isso e aí a gente pode abrir um outro nessa linha. Que mais? Deixem o like, que isso é importante. Enfim, a gente não pede like, a gente sempre esquece de todas essas partes. Então, quase 300 pessoas acompanhando a gente, não sei como, mas enfim, acontece. Se alguém ainda não sabe do meu canal, pô, eu sim estou com um canal, Orlando on Crypto, se inscrevam lá, a gente está com quase 5 mil inscritos. Se alguém não sabe do canal que do Casta também existe o canal do Casta, se inscrevam lá que Casta Cripto, enfim, tá com quase 9 mil inscritos também, super legal. Se alguém também quiser ter análises diárias do mercado de cripto, só clicar no meu link da descrição que tem o Crypto Today. Todo dia eu tô escrevendo uma análise nova. O Casta acha que eu sou um pouco doido por fazer isso, mas eu acho Eu acho. divertido. E é isso, pessoal. Vou deixar o Casta aí pro space deles. Um abraço, galera. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo e até logo.